A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Chegamos a mais uma quarta-feira e nós continuaremos aprendendo a respeito da palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Que você possa se assentar aí em frente ao seu televisor, ao seu celular ou ao seu computador, pegar a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta, para que nós possamos juntos aproveitar mais essa aula. Uma boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Hiro Onoda, o soldado japonês que lutou 29 anos depois da guerra ter terminado. Você me pergunta, como assim? Lutar 29 anos depois da guerra ter terminado? Eu creio que é do conhecimento da maioria o famoso soldado japonês Hiro Onoda, que foi para uma missão nas Filipinas em 1944. Ele era tenente do exército japonês e na selva das Filipinas ele guerreou. Afastado do seu grupo, com outros companheiros, ele permaneceu nessa selva. Mesmo quando a guerra terminou em 1945, Hiro Onoda continuou nessa selva, crendo que ainda estavam em guerra. Houveram até algumas tentativas para resgatá-lo, mas ele sempre achava que era um truque dos americanos e ele não se rendia e continuou lutando. Até que, em 1974, um ex-comandante seu foi levado à selva das Filipinas. Lá eles conseguiram detectar Hiro Onoda e esse comandante entrou em contato com ele e falou que realmente a guerra tinha terminado. Então Hiro Onoda se rendeu 29 anos depois que a guerra tinha acabado. Essa história é bem conhecida, é clássica, né? Ele foi recebido no Japão como um herói. Multidões se aglomeraram para receber Hiro Onoda. O Japão reconheceu inclusive a sua lealdade e ele passou a ser um símbolo de lealdade. Ele deu palestras no mundo todo, tanto sobre sobrevivência, porque ele conseguiu sobreviver 29 anos numa selva, com suas técnicas de soldado, com seu conhecimento militar, mas acima de tudo ele deu palestras sobre lealdade, o que significou para ele, ou o que ele poderia nos ensinar acerca de lealdade. E ele foi de fato leal ao seu país, leal às ordens que ele recebeu do seu comandante. E, inclusive, ele morou aqui no Brasil muitos anos. Depois de algum tempo, ele veio para o Brasil, comprou fazendas lá no Mato Grosso do Sul e criava gado, búfalos, coisas assim. Passou muitos anos, inclusive, no Brasil, o Hiro Onoda, o tenente Hiro Onoda. Mas por que eu comecei essa aula falando de Hiro Onoda? Porque esse soldado japonês, ele realmente demonstrou a importância da lealdade ao seu superior, ao seu senhor. E a aula de hoje deveria nos remeter a essa ideia de lealdade. Lealdade àquilo que nós valorizamos, aquilo que é importante para nós. Aquilo que de fato é importante na vida de um cristão e que nós devemos ser leais a esta coisa que é tão importante. Para Hiro Onoda, importante era a sua nação, importante era o seu chefe, seu líder, as ordens do seu chefe para ele. Ele foi leal de uma maneira assim assombrosa. Quais seriam então as coisas importantes para nós cristãos? Em Marcos capítulo 1, do 29 ao 39, que é a aula de hoje, que nós deveríamos ser leais. Abra então suas Bíblias para Marcos 1, 29 a 39, e nós iremos ver três coisas importantes que nós cristãos deveríamos ser leais a elas. Diz assim a palavra de Deus: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela.
Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Bom, para quem já está aqui, é sempre bom frisar o que eu vou falar, essa introdução. Para você que está chegando agora, é importante você saber que nós estamos estudando o Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo Marcos provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele é o mais resumido, ele é o mais sucinto, ele é o mais objetivo. Ele tem características que os outros não têm. Por exemplo, ele é o evangelho da ação. Tudo no livro de Marcos é rápido, é ágil. A palavra imediatamente, no mesmo instante, percorre todo o evangelho de Marcos, porque é como se fosse assim, uma coisa objetiva, realmente rápida. É como eu falei, o evangelho da ação. Marcos, que escreveu esse evangelho, o seu nome era João Marcos, um judeu de Jerusalém, filho de Maria, e na casa da sua mãe surgiu a primeira igreja cristã, como nós já vimos. Ele é natural de Jerusalém, mas ele tem familiares espalhados na ilha de Chipre, porque ele é parente, sobrinho de Barnabé, o primo de Barnabé, que era, claro, de Chipre. Marcos também participou da primeira viagem missionária, abandonando a equipe no meio do caminho. Depois ele retornou às viagens missionárias, agora com seu tio Barnabé, visitou as primeiras igrejas plantadas na ilha de Chipre, na Ásia e por aí vai. E no final da sua vida, ele ficou ao lado do apóstolo Paulo, inclusive quando Paulo estava preso em Roma, ele o ajudou, ele trabalhou com Paulo depois, e com o apóstolo Pedro, de quem ele era mais íntimo, inclusive chegou a escrever o evangelho de acordo com o que Pedro ditou para ele. E esteve em Roma, provavelmente, quando Pedro também foi morto. O evangelho de Marcos, o seu versículo principal, nós podemos chamar de versículo-chave, é Marcos 10, 45, quando ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o versículo-chave do Evangelho de Marcos. Logo, o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Jesus Cristo, o servo, o Filho de Deus que veio servir, Jesus como servo. Esse livro, um antigo livro, quando se faziam bons livros, é um comentário sobre os evangelhos. E eu gosto demais do esboço que esse livro me dá sobre Jesus Cristo como servo no Evangelho de Marcos. Ele divide o livro em 4 partes, o esboço que ele faz. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 13, até o final do capítulo 1, desculpe, o servo do Senhor prepara-se para servir. A segunda parte, o servo do Senhor trabalha. A terceira parte, o servo do Senhor é obediente até a morte. E a última parte, o servo do Senhor ressuscitado e recebido na glória do céu. Então, ele esboça o livro de Marcos com a ideia que Marcos nos passa de fato, Jesus Cristo como servo. E como servo, como Deus, mas um Deus que veio servir, ele nos deixou lições preciosas a seguir. Não só deixou, como nos ensinou e como exemplificou o que ele deseja de cada servo dele, de cada filho de Deus.
E é sobre isso que eu queria falar nessa nossa aula. Essas coisas importantes que Jesus Cristo não só nos ensinou, não só nos ordenou, mas também como Ele exemplificou na sua vida. Coisas importantes que nós cristãos não podemos perder de vista. E se nós formos leais a Cristo, como aquele japonês era leal à sua pátria, nós iremos colocar em prática. Quais são então essas coisas importantes que todos nós cristãos temos que colocar em prática? Primeira, veja no versículo 29 que ele saiu da sinagoga, onde tinha acabado de expulsar o demônio, e foi com Tiago e João, os irmãos, diretamente para a casa de Simão e André, que também eram irmãos. Diz o versículo 30 que a sogra de Pedro, que aqui é chamada de Simão, achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Falaram a respeito dela. A primeira coisa importante que nós cristãos não podemos esquecer é a importância de falar de Cristo para as pessoas. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão doentes de todo tipo. Doentes de doenças que atingem gravemente seus órgãos, seu corpo. Mas nós temos um mundo doente de pessoas em que as doenças atingem a sua psique, a sua mente. E tantas outras que atingem a sua alma. Já que nós somos uma estrutura psicossomática, e mais do que isso, nós somos uma parte material e uma parte imaterial, ou seja, à luz do cristianismo, nós somos corpo, alma, espírito ou mente, como queira, como alguns querem. Todas essas três partes do nosso corpo ficam doentes. E o melhor lugar, e a primeira coisa que nós deveríamos falar para as pessoas que estão doentes, é falar de Cristo. Aqui, a sogra de Pedro estava doente. Diz o versículo 30, logo lhe falaram a respeito dela. Falaram para Cristo. Levaram a mensagem a Cristo daquela pessoa que estava enfermo. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, a importância de falar de Cristo para as pessoas. Porque eu repito, as pessoas estão cansadas, nós vivemos num mundo de pessoas doentes, de pessoas cansadas e sobrecarregadas. E quem é que vai falar de Cristo para essas pessoas? Aqueles que conhecem Cristo. Aqueles que sabem quem é Cristo. A primeira pessoa que nós devemos procurar quando estivermos com qualquer problema de saúde, em qualquer que seja a esfera da nossa existência humana, corpo, mente, o espírito, o alma, é Cristo. É claro que nós devemos ir ao médico. Aliás, se você está doente, você tem que ir ao médico. Se você está com problema na justiça, você precisa de um advogado. Nós temos que fazer tudo isso, porque tudo isso são bênçãos de Deus para nós. Mas a primeira pessoa que nós devemos recorrer é Jesus Cristo. Só para citar alguns exemplos para você, Jacó, quando soube que seu irmão vinha com 300 soldados, e ele ficou com medo, lá em Gênesis 32:11, ele diz: Senhor, livra-me das mãos do meu irmão Esaú. Foi o primeiro lugar que Jacó correu para buscar ajuda. E nós sabemos como terminou a história. Deus mudou o coração de Esaú. E só Deus podia fazer aquilo, mais ninguém. O rei Ezequias, quando recebeu aquela carta do rei Senaqueribe, aquela ameaça de destruição da nação, do seu povo, de morte, aquela sentença de morte na carta de Senaqueribe, a primeira coisa que ele fez foi olhar para o céu e dizer: Senhor, livra-nos das suas mãos. Lá em 2 Reis 19:19. Nós sabemos o que aconteceu. As irmãs de Lázaro, quando souberam que Lázaro estava enfermo e era um povo abastado, um povo rico, a primeira coisa que eles fizeram, mandaram avisar Jesus: está enfermo aquele a quem amas. O salmista,
No Salmo 55, 22, esse aqui eu vou ler para você. Salmo 55, 22. Ele diz: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Os apóstolos, 1 Pedro 5,7, Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E para encerrar, Filipenses 4,6, em que o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Essa é a primeira lição importante que nós aprendemos desse texto aqui. A importância de falar de Cristo. Disseram para a sogra de Pedro: olha, existe um homem chamado Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido. Ele tem poder. Mais do que isso, ele ama pessoas. Ele tem misericórdia, ele tem compaixão, ele tem piedade, ele é piedoso. Ele é generoso, ele é bondoso. Ele é cuidadoso. Como Messias, ele veio até nós, e não veio para ser servido, veio para servir. Servir pessoas como você, que está cansada e sobrecarregada, que está enferma, pessoa que está precisando de milagre, de livramento, de abraço, de ser abraçada por Deus, pessoa que precisa de cuidado, de compreensão, de renovo, que precisa de uma renovação no seu corpo, no seu espírito, na sua mente. Ele é perito em transformar, em mudar, em restaurar, em curar, em sarar. Aliás, um dos nomes dele é Yahvé, Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Meus irmãos, nesse momento, nós temos muitos irmãos nossos precisando de milagres, muitos irmãos. Nós temos muitos irmãos precisando de uma cura. E eu tenho nas minhas orações apresentado os meus irmãos a Deus, apresentado os meus irmãos a Cristo. Ó Senhor, faz um milagre na vida do meu irmão, da minha irmã. Mas também há muitas pessoas nesse momento precisando de milagres que nem sequer conhecem sobre Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo. Há muitas pessoas, inclusive morrendo, sem saber, sem conhecer quem é Cristo, até com ideias erradas acerca de Jesus. Pessoas que até debocham de Cristo por ignorância, como diz o próprio Jesus Cristo: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Para todas essas pessoas, elas precisam ouvir de Cristo. E essa missão Jesus deu a mim, deu a você. Foram suas últimas palavras antes de subir aos céus: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. A importância de falar de Cristo. Não perca isso de vista, meu irmão. Nunca esqueça de falar de Jesus para as pessoas. É a tarefa mais sublime que você pode ter nessa terra, é essa. Eu sempre digo que as últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes. É aquilo que toma conta do seu coração, da sua mente e da sua alma. E as últimas palavras de Cristo foram: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Fale de Cristo. Nunca perca de vista que isso é a coisa mais importante para nós enquanto estivermos nessa terra. Falar de Cristo. Isso me leva à minha segunda importância nesse texto. Diz o texto, no versículo 31, que ele se aproxima, toma ela pela mão
a febre a deixou, passando ela a servi-los. Presta atenção. Ele não só cura, ele não só restaura. Nós não sabemos qual era o problema de febre, já que febre nessa cultura tinha vários motivos, como hoje, tinha vários motivos. Podia ser uma infecção, podia ser problema de malária, que dava muito problema de malária lá, tinha um problema com a água, que não era tão boa assim também. E a febre não só a deixou, porque Jesus nunca faz nada 99%, ele faz 100%. Ele cura, a febre deixa, restaura e ela passa a servi-lo. Olha que coisa interessante. Não só, porque quando você se recupera de uma febre, você geralmente não está tão disposto assim, logo após a febre abandonar você. Ele cura e cura totalmente, restaura totalmente, a ponto dela passar a servi-lo. Olha o versículo 32. À tarde, isso deve ter sido de manhã, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabia que ele era. Ele vai à casa de Pedro. As pessoas falam para ele que a sogra de Pedro está muito mal. Ele cura a sogra de Pedro, ela passa a servi-lo e na sequência vem a segunda coisa importante que nós não podemos deixar de falar. É a importância de abrir o lar para Cristo. Ele levou luz àquela casa, ele levou cura àquela casa, ele levou salvação àquela casa. Nós não sabemos o nome da sogra de Pedro com certeza, porque há duas possibilidades nos escritos antigos. Ou o nome dela ela é Perpétua, aliás, a Santa Perpétua que as pessoas falam no catolicismo romano, as pessoas apontam que era a sogra de Pedro, né? Ou Perpétua, ou Concórdia. Uma dessas duas possibilidades seria a sogra de Pedro. Mas no momento em que ela recebeu Cristo no seu lar, que ela recebeu a cura, que ela passou a ser uma serva de Cristo, a servir a Cristo, o seu lar se transformou numa bênção, não só para a família dela, mas para toda a cidade. Diz o texto que toda a cidade, versículo 33, estava reunida à porta da casa da sogra de Pedro, da Perpétua ou da Concórdia. Eu acho que deve ser Perpétua, mais provável pelos quantidade de manuscritos antigos que nós temos. Estava à porta da casa de Pedro. E estava na porta da casa de Pedro porque sua casa, seu lar, se transformou numa embaixada de Cristo. Se transformou numa embaixada do Messias naquela região, naquela cidade. Olha que coisa importante, meus irmãos. Que o nosso lar seja uma embaixada do reino de Deus na terra. Essa é a segunda coisa importante que eu queria chamar a atenção nessa aula de hoje. A importância de abrir o lar para Cristo. De transformar seu lar numa embaixada de Deus na terra. Por que eu digo isso? Porque quando Cristo entra no lar, nós podemos esperar cura, transformação, salvação. Quando Cristo entra no lar, nós podemos esperar a bênção da palavra de Deus, porque veja que a ênfase aqui não é nem na cura. A ênfase no versículo 38, ele vai dizer: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Eu vim para pregar a palavra de Deus, para ensinar o caminho de Deus, para falar a palavra de Deus. É esse o propósito da sua vinda.
Ensinar, foi para isso que eu vim, para pregar, para ensinar. Os milagres fizeram parte do seu ministério, os milagres fizeram parte do seu ministério. Mas os milagres fazem parte do ministério de Cristo no sentido de autenticar a sua mensagem. A ênfase é na mensagem, não no milagre. Infelizmente hoje, nas igrejas que nós temos, as pessoas inverteram. Coloca a ênfase no milagre e não na palavra. Mas a ênfase, segundo o próprio Cristo, é na palavra. Vai ter milagres? Vai ter milagres. Vai ter cura? Vai ter cura. Mas o ponto principal é a palavra de Deus, que é o que nós mais precisamos. É o que esse mundo mais precisa, é conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus. É o que a igreja mais tem que fazer, ensinar a palavra de Deus. Perpétua, vamos imaginar que o nome dela seja Perpétua, a sogra de Pedro, entendeu a importância de transformar o seu lar para Cristo, de abrir o lar para Cristo. Porque quando Cristo entra no lar, podemos esperar cura. Quando Cristo entra no lar, podemos esperar a bênção da palavra de Deus. Quando Cristo entra no lar, podemos esperar o privilégio de servir a Cristo como ela fez. Passou a servi-lo. Nosso lar se torna um centro de bênção para toda a comunidade onde nós estamos. A casa de Perpétua, sogra de Pedro, se transformou num lugar de bênção, onde as pessoas iam à porta, porque sabiam que iam serem abençoadas. Meus irmãos, nesse tempo de crise, é muito fácil perder de vista as coisas importantes, como eu tenho repetido várias e várias vezes durante todo esse ano de pandemia, em quase todas as pregações que eu fiz. Em tempos de crise, a gente perde muito facilmente de vista aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente é essencial, aquilo que realmente é importante. Mas também em tempos de crise que eu creio que a nossa fé é provada, que a nossa espiritualidade é colocada à prova, que nós podemos nos enxergar como um espelho quem realmente nós somos em Cristo Jesus. E nessa noite eu queria trazer para os meus amados irmãos essas três coisas importantes que nós não podemos perder de vista. Até aqui eu falei de duas delas. A primeira, a importância de falar de Cristo. E a segunda, a importância de abrir o lar para Cristo. Isso me leva à terceira e última importância que nós não podemos perder de vista nesses tempos obscuros que nós vivemos. A importância de imitar a Cristo. Olha o versículo 35. Tendo-se levantado, alta madrugada, saiu. Foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Eu acho extremamente curioso essa passagem. Se você acompanhou direitinho, Jesus começou cedo o trabalho. Cedo ele foi para para a sinagoga. Marcos 1, 21, como eu preguei na aula passada. Cedo eles entraram na sinagoga. Lá ele ensinou. Se maravilharam da sua palavra, da sua pregação, porque foi para isso que ele veio, pregar. Logo, Satanás o ataca. Aparece o endemoniado, ele expulsa o endemoniado. Na sequência, ele vai para a casa de Pedro. Falam para ele que a sogra de Pedro está doente, com uma febre. Ele vai e cura, mostrando a importância, as pessoas mostrando a importância de falar de Cristo. Falam de Cristo, falam dela para Cristo. Ele vai e cura ela. Na sequência, ela fica 100% restaurada e passa a servir a Cristo. No mesmo dia, a multidão, a cidade toda vai para a casa de Perpétua. E lá, ele cura a multidão, ele prega, ele ensina, ele expulsa demônios, ele cura os enfermos.
Ele restaura os endemoniados. Diz o texto que foi até ao cair do sol, por volta de 5h30, 6 horas da tarde. Quando chega a noite, ele descansa um pouco. Mas diz o texto que alta madrugada saiu. Essa expressão alta madrugada dá uma ideia de 3 horas da manhã para 4. Ele dormiu pouco, porque deve ter comido alguma coisa ainda e tal, mas dormiu pouco. Ele se levanta para orar. Vai sozinho, sem ninguém perceber, para um lugar deserto e ali orava. Aqui está a terceira e última importância, a importância de imitar Cristo. A importância, meus irmãos, da oração. Se esse homem, que é Deus, sentia a necessidade de ter seus momentos de orações, e ele foi um homem extremamente de oração, de muita oração. Imagina eu e você. A importância de imitar Cristo, primeiro na oração. No batismo, lá em Lucas 3:21, se você quiser confirmar, na hora que ele foi batizado, na sequência ele orou. Eu vou ler para você essas passagens. Lucas 3:21. Acompanhe comigo. Lucas 3:21. Assim que ele é batizado, Lucas capítulo 3, versículo: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Então, na oração, no seu batismo, ele orou. Quando ele foi escolher os 12 apóstolos para caminhar com ele, para ele treinar, Marcos 6:12, naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, para escolher aqueles que seriam seus discípulos. Deus onisciente, onipotente, orando para escolher aqueles que seriam seus discípulos. Na transfiguração, por exemplo, Lucas 9:29, ficar em Lucas fica mais fácil, né? Estou aqui em Lucas. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Olha, se eu fosse dar os exemplos, são muitos, mas no batismo, só alguns para você acompanhar comigo. Na transfiguração, na escolha dos 12, na multiplicação dos pães, no Getsêmani, quando ele chama mais 2 para orar com ele antes da sua crucificação, na sinagoga, nos lares, na cidade, em todo canto, Jesus foi um homem de oração. E aqui em Marcos, a importância que eu quero destacar aqui de imitar Cristo, em primeiro lugar, é na oração. Eu não acredito, meu irmão, em cristão que não ora. Eu digo isso com toda sinceridade, até com respeito pelas pessoas, mas eu tenho muita dificuldade de acreditar na pessoa que não ora. A segunda coisa que chama a atenção nessa passagem é a necessidade de estar a sós com Deus. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali oravam. Ele sabia que tinha que ter momentos a sós com Deus. Deus não é uma força. Deus não é uma ideia. Deus não é uma doutrina. Deus é uma pessoa, um ser pessoal, que nós podemos conversar com Ele, nós podemos se relacionar com Ele, e devemos conversar e se relacionar com Ele. Aliás, o outro objetivo da vida de Cristo foi restaurar essa comunhão quebrada entre o homem e Deus, lá no Éden. Nós somos o único povo na terra que, por meio de Cristo e em Cristo Jesus, nós temos um relacionamento restabelecido com o próprio Deus. Nós temos o privilégio de conversar com Deus, de ter momentos a sós, você e Deus. Como diz uma canção popular brasileira aí, eu e Deus. E esse privilégio está sendo muitas vezes esquecido pelos cristãos. Agora, nessa pandemia, eu acredito que muitas pessoas descobriram esse privilégio de ter momentos a sós com Deus. Mas não precisamos de uma pandemia.
para saber desse privilégio que Deus nos ensinou. Basta seguirmos a imitação de Cristo, como eu estou colocando aqui, a importância de imitar a Cristo. E eu imagino que ele saiu desse momento, alta madrugada, para um lugar deserto, para estar sós com Deus e para orar, por 2 motivos. O primeiro motivo que eu vejo é que ele passou o dia vendo dor e sofrimento. Eu não sei você, eu acho que cada um é cada um. Talvez as pessoas tenham algumas estruturas psíquicas e emocionais que outros não têm, mas para mim é muito pesado conviver com sofrimento, com dor. E nessas últimas semanas nós temos convivido com muito sofrimento, com muita dor, de irmãos amados, irmãos queridos, que estão lutando pela sua vida em UTIs de hospital. É uma carga emocional muito pesada. A gente espera a notícia boa e vem a notícia ruim. E nós clamamos e buscamos a Deus força. E vem o outro dia e às vezes a notícia ainda continua ruim ou piora. É um peso emocional muito grande, é um peso muito pesado. Jesus passou o dia vendo isso. Diz o versículo 32 a 34, que ele passou o dia vendo pessoas enfermas, de todo tipo. Na próxima mensagem, vai vir um leproso ao encontro dele. Porque leproso era afastado, não podia comparecer. Mas ele viu todo tipo de enfermidades. Enfermidades mentais, enfermidades físicas, pessoas com problemas de saúde grave, pessoas em fase terminais, pessoas endemoniadas, tudo ali ao redor dele, e ele é Deus. Então eu creio que ele saiu naquela madrugada, como saiu tantas outras vezes, para orar, para buscar Deus, para se fortalecer em Deus, do peso de passar o dia vendo a dor e o sofrimento humano. Dor e sofrimento humano causado pelo pecado do homem. O que o pecado fez na sua criação. Ele viu com seus próprios olhos. Ele sentiu o cheiro fétido das pessoas doentes. Ele viu os olhos de dor e desespero daquele povo. Pessoas sem esperança, pessoas endemoniadas. O dia todo, ele, o Criador das coisas, Deus que criou o homem, olhava agora para a sua criação, olho no olho, vendo o que o pecado fez com a sua criação, sentindo o odor fétido da morte diante dele. É um peso muito grande, é um peso espiritual. É por isso que tem muito pastor que não aguenta. É por isso que tem muito líder religioso que quando passa por esses momentos, entra em colapso espiritual e psicológico, emocional. Por quê? Porque quando tudo está bom. Só que nós vivemos num mundo em que tem coisas boas e coisas ruins, tem o bem e tem o mal. E quando vem as coisas nesse peso que veio, Jesus sentiu a necessidade de sair, se fortalecer em Deus, orar, ter momentos a sós com Deus, conversar com Deus. Eu acho que esse foi o primeiro motivo que ele saiu de madrugada. Mas o segundo motivo foi para ele não perder o foco da sua missão. Porque quando ele desce, quando as pessoas chegam lá e dizem, olha, vamos sair pelas... Se ele tivesse ficado, todo dia tem uma multidão de gente na casa de Perpétua. Mas a missão dele não era aquela. Então ele não perdeu o foco. Quando ele desceu do monte, depois de conversar com Deus, de orar, ele voltou a priorizar a sua missão. Vamos sair pelas cidades, vamos pregar por aí. Porque foi para isso que eu vim. Eu vim trazer a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. O reino de Deus está próximo. Eu vim falar das coisas de Deus. E diz o texto, no versículo 38, que ele diz, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então ele foi pregando e expelindo os demônios. Conclusão. O soldado japonês, o tenente Hiro Onoda, ele deu um grande exemplo de lealdade ao seu país, ao seu líder, lutando numa guerra que para ele durou mais de 30 anos. 30 e poucos anos.
29 ele passou numa selva sem se render, porque achava que a guerra não tinha acabado. A sua lealdade fez ele ficar 29 anos numa selva, lutando sem se render. Hoje eu falei de 3 coisas que são importantes para nós cristãos, que devem ter a nossa lealdade, muito mais a nossa lealdade do que Hiro Onoda, o tenente japonês, teve pelo seu líder. E quais são essas 3 coisas importantes que nós temos que ser leais a ela? A importância de falar de Cristo, a importância de abrir o lar para Cristo e a importância de imitar a Cristo, principalmente nas orações e nos momentos a sós com Deus. Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus por mais essa aula que nós tivemos nessa noite, que o Senhor possa recompensar a vida do pastor Helder, a sua vida que ficou conosco e mais essa aula, e que eu e você possamos nos esforçar para colocar em prática aquilo que nós temos aprendido a respeito da palavra do Senhor. Que o que nós temos aprendido nesses dias possa de fato transformar a nossa vida cotidiana, como nós reagimos e agimos com relação aos nossos relacionamentos, às nossas decisões do dia a dia. Que você possa continuar conectado conosco nas nossas redes sociais, aqui no nosso canal do YouTube, onde continuam acontecendo as nossas programações. Que Deus abençoe a sua vida, da sua família, que você tenha uma boa noite de quarta-feira.